Esqueci o que eu ia falar. Então, esse vídeo vai ser sobre os livros lidos do mês de outubro. E é isso, como vocês já sabem, esse daqui é o Surtos dela e meu nome é Rafaela. Então, como eu falei, os livros desse mês, na real não foram muitos livros, porque eu tava fazendo uma leitura coletiva e eu fiquei nessa de fazer a leitura coletiva, fui lendo o livro da leitura e não me liguei que eu tinha que ler outros livros também. Aí os livros desse mês foi um livro físico que eu tava lendo faz muito tempo, que ele é terror, thriller, um negócio de espíritos e manicômio. Foi um livro de ficção científica e um livro de máfia, como sempre. Vou começar com o livro físico, porque é o mais fácil de falar que tá aqui, que é Asylum, A Fuga. Primeiro que eu comprei ele e li ele sem saber que fazia parte de toda uma coleção, porém eu descobri que ele também não tem... Como eu posso dizer? Ele é como se fosse um spin-off. Dá pra ler sem ter lido o resto dos livros, porque os outros livros da Madeleine, que é essa autora, fala sobre um manicômio também, mas esse específico fala sobre uma história real que aconteceu em um manicômio nos Estados Unidos. Que ela fez algumas pesquisas sobre o local, algumas histórias que eram contadas na região, e ela decidiu fazer um livro em específico sobre esse manicômio. Tá, Asylum, A Fuga vai contar a história do Ricky. O Ricky, ele é um adolescente, um jovem adulto, que perdeu o pai muito cedo porque a mãe diz que o pai dele desapareceu. Quando ele tinha uma determinada idade, o pai dele só sumiu do mapa e ele foi criado pela mãe. Porém, a mãe dele casou, teve um padrasto, o padrasto dele é horrível. Basicamente, ele tinha um caso com um vizinho e ele sempre fugia para estar junto com esse vizinho. Porém, um dia o padrasto descobriu e decidiu que ia internar o Rick, porque o livro se passa na década de 80 e nessa época algumas coisas não eram muito bem vistas na sociedade. Então o padrasto dele decide internar ele em uma casa para garotos indelinquentes. Porém, depois de um tempo ele decide que aquilo dali não é só o suficiente. E o Rick, para ajudar ainda mais ainda a decisão do padrasto dele, tem um surto raivoso, um ataque de raiva em casa e bate no padrasto. E quebra o pulso dele. Aí o padrasto decide que vai colocar ele no manicômio, que é o manicômio que a gente tem no livro. Ih, eu coloquei errado. E é o manicômio que a gente tem no livro. Lá ele vai conhecer vários personagens que tanto vão perturbar mais ainda o juízo dele, como vão ajudar ele a sair de lá. Porém, aqui em poucas semanas dentro do manicômio ele descobre que ele vê fantasmas e que ele começa a descobrir que o pai dele foi internado lá nesse manicômio. Tem uns detalhes da diagramação do livro que deixa a pessoa perturbada. Tem fotos. Cadê? Deixa eu ver se eu... Pronto, tem fotos. Essa aqui é a mais leve que tem. São fotos que tem, tipo, pacientes do manicômio mesmo. Algumas coisas aqui atrás também tem. Alguns procedimentos que tem dentro do manicômio. E nisso ele descobre que o pai dele foi morto aqui pelo diretor, porque o diretor tá planejando fazer um experimento que é como se fosse uma cura, que é pra que a pessoa meio que dê um restart na vida. Ela esqueça tudo que ela passou e faça uma nova vida, sendo que ela de uma forma que ela consiga fazer isso várias vezes com alguns medicamentos e alguns procedimentos de hipnose e outras coisas, sendo que o cara ele se tornou bem psicopata em relação a isso e ele quer pacientes que sejam ligadas por sangue, pelo sanguíneo. E o primeiro paciente que ele testou isso, que chegou próximo a dar certo, foi o pai do Rick. E o Rick descobre isso, descobre toda a documentação, todos os relatórios de experimentos e descobre que o pai dele morreu lá em um desses experimentos. E o diretor decide que o Rick vai ser o paciente zero, que o paciente zero, no caso, é quem vai passar por experimentos, quem vai ficar distante de todo o resto das pessoas do manicômio para tentar chegar nessa solução que o diretor quer. Porém, no meio do caminho rola várias tretas. O Rick descobre várias outras mortes que aconteceram lá.
mortes de crianças, de adolescentes, de idosos, de mulheres grávidas. Ele descobre muita merda do manicômio e ele consegue sair de lá com uma revolução muito estranha que rola lá. No começo do livro eu fiquei super empolgada, mas eu tinha medo de ler ele de noite e eu gosto de ler livro de noite. Tipo, eu tinha muito medo de ler ele, porque do nada ele começa umas histórias muito loucas sobre fantasma, do cara tá andando no manicômio e tá seguindo fantasma. Aí no começo, dá até pra ver aqui no começo, eu fiquei muito louca por esse livro, sendo que a metade tem algumas coisas estranhas e o final não é o final que eu tava esperando, então o final pra mim foi uma decepção, mas o livro por inteiro, né, tirando o final, é muito bom. O segundo livro que eu vou falar vai ser O Último Coração, do Tiago. O Último Coração foi o livro da LC, da leitura coletiva. O Último Coração eu li ele no Kindle e ele vai falar sobre um cara que é o Tom Frigg, que ele tava querendo fazer um experimento e o experimento da vida dele era esse. Ele era um cientista, vamos dizer que um cientista maluco. E esse era o experimento da vida dele. O experimento consistia em que a pessoa iria se congelar, passar um tempo congelado e voltar depois de alguns anos, de quanto ela quisesse. Porque na tese dele, na pesquisa dele, em média uma pessoa tem 80 anos. Então ela poderia escolher viver 40 anos na década que ela tá, no ano que ela tá, e ver os outros 40 anos em outro tempo e espaço, outro momento da vida, que era só descongelar da máquina e tava tudo certo. Porém, nesse percurso aí dele sendo cientista, ele conheceu o James Toff. James Toff, ele tem, como é que eu posso explicar? Ele tem como se fosse um grupo secreto, que são de cientistas, que lá deu início a IRA, que é também inteligência artificial. Nisso eles criaram a primeira robô, que seria da inteligência artificial, que é a Eva. A Eva, ela foi criada para defender humanos, ser submissa a humanos e ter meio que... Ela pode controlar emoções. Ela tem como expressar as emoções igual a um humano. Nisso, a ideia original foi de outra pessoa, de outro cientista que trabalhava com James. E esse cara enlouqueceu, esse outro cientista, que é o Igor. Ele enlouqueceu, roubou alguns cientistas do James. Roubou não, né? Sequestrou alguns cientistas e decidiu que ia criar, tipo, o dele lá, a equipe dele, os robôs dele, do jeito que ele queria. Sendo que, nesse meio tempo, o James conheceu o Tom. E o James deu todo o dinheiro, todo o material, tudo que o Tom queria para fazer a pesquisa dele. E a única coisa que faltava era uma pessoa para ser cobaia. E o Tom mesmo decidiu que ele seria cobaia e ele se congelou. Na exata semana que ele se congela, o Igor consegue executar o plano dele. Que ele cria robôs que podem se... Como é que eu posso dizer? Que eles mesmos eles sabem construir outros robôs. Que eles vão se multiplicando porque eles sabem se construir. E também a configuração deles era totalmente diferente. Eles eram criados para ser militares, vamos dizer assim. O Igor queria criar essa nova leva de robôs por cobiça, porque ele queria dinheiro, ele era ganancioso. E seria muito mais fácil criar esses robôs para trabalhar para o governo, para o militar, do que trabalhar com robôs que eram estilo Eva. Então, essa leva de robôs meio que se revoltam, porque eles têm esse traço de emoção e eles têm um traço de descobrir onde os humanos estão para poder matar. E ele acaba matando o Igor e os cientistas que estavam lá. Começam essa revolução de se autoconstruírem e eles se multiplicam muito rápido e saem matando todos os humanos da Terra. Nisso, quem aparece como um objeto não identificado, o Tom, porque tá na máquina congelado e ninguém sabe o que existe dentro daquela máquina. Quando descongelam ele, já passou mais de 200 anos do ano que ele se congelou e ele decide que quer viver a vida dele solitário, sem ninguém, porque todo mundo que ele conhecia já morreu e
ele é o único humano, ele é o único coração que realmente bate na Terra, porque todo o resto é robô. E é basicamente isso. O livro é muito bom, eu vou fazer uma resenha mais detalhada aqui para contar todos os detalhes, mas o livro é muito bom. O último livro lido do mês foi para começar a nova série da Indy. Como vocês já sabem, eu sou louca pela Indiana, tem várias resenhas aqui, várias coisas falando sobre ela, e também tem um vídeo explicando, que eu vou deixar aqui nos cartões, que é para falar sobre a última série dela, que foi O Caminho de um Capo. Mas essa de agora vai citar alguns personagens que tiveram na série de Caminhos de um Capo, porém só vão citar. Essa é uma nova máfia, uma nova história, um novo território pra gente conquistar. Esse daqui é o primeiro livro dos Filhos da Bratva, que é O Rejeitado. O Rejeitado vai falar sobre o Andrei. O Andrei, ele já participou de alguns livros que foram dos Caminhos de um Capo, mas ele era um personagem coadjuvante que passou assim, sem muita relevância. Mas agora em O Rejeitado a gente vai entender toda a situação de como funciona a máfia russa e como é a situação dele dentro da máfia. Porque ele é filho do líder, porém ele tem um irmão gêmeo. E nisso, o irmão gêmeo dele, que é o Dmitri, nasceu primeiro que ele. Então o Dmitri, ele é o herdeiro do trono, e o Andrei ficou subjugado como um soldado comum da máfia. E que ele não tem tanta importância. A vida dele é para proteger o Dmitri, que é quem realmente vai virar o chefão lá da máfia. Nisso, o Andrei passa por várias coisas, por várias... como é que eu posso dizer? Várias complicações na vida dele, principalmente porque o pai não demonstra muito sentimento pelo Andrei, quanto pro Dmitri é o contrário. É uma relação muito amorosa com o Dmitri e uma relação muito desgostosa que deixa de lado com o Andrei. Nisso, o Andrei, ele pegou várias missões para viajar pelo mundo, para fazer várias coisas, e uma das missões ele vai para os Estados Unidos, ele vai para Nova York, e ele acaba conhecendo a Ruiva. A Ruiva é a Ana. Ana, ela tá fugida da máfia, ela vem de como se fosse... É um subchefe da máfia russa, tinha ela como prisioneira na casa dele. E a missão do Andrei foi justamente invadir essa casa e tirar todas as pessoas, todos os prisioneiros. Sendo que no meio dessa retirada dos prisioneiros do cara, a Ana fugiu, pegou o dinheiro de uma pessoa que ajudava ela lá dentro da casa e desapareceu do mapa. Nesse exato momento, ela não teve notícia, ela não chegou a conhecer o Andrei. Mas poucos meses depois que o Andrei tá de volta, o Andrei conhece a Ana dentro de uma boate, sem ambos saberem do envolvimento da máfia, sem ela saber que ele tem um envolvimento tão grande assim com a máfia, porque ela passou a odiar a Bratva. Então eles se pegam lá no banheiro da boate e tal, acho que rola maior rolê lá dentro do banheiro. Mas depois ela descobre que ele é filho do líder da máfia e começa a evitar ele, sendo que o Andrei, ele é uma pessoa muito insistente. Então toda vez ele manda presentes, ele manda cartas, ele descobre coisas que ela gosta, coisas que ela trabalha fora do bar e vai mandando pra ela. Sendo que eu não vou dar tantos spoilers, mas no livro a gente descobre o motivo da Ana odiar a máfia e tudo que a gente já sabia sobre ela, que a gente achava saber dela ser uma pessoa comum, vira de cabeça pra baixo. Tudo muda num estalar de dedos. E a gente tem nesse final do livro alguns personagens que foram do Caminhos de um Capo pra ajudar o Andrei na missão, que era designado essa missão a proteger o irmão dele, porque por causa desse babado que descobre da Ana, a gente também descobre um planejamento dentro da máfia pra matar o Dmitri. Então, eles rolam todo um planejamento ali pra trocarem de lugar, pra a tentativa de homicídio ser no Andrei, não no Dmitri. E acaba que eles conseguem salvar o Dmitri e o Andrei ganha o respeito do pai e ele ganha um posto elevado dentro da máfia. Assim, ele vai conseguir permanecer no estado que ele estava nos Estados Unidos para continuar com a Ana. E eu sugiro que vocês leiam o livro para entender todo o percorrer aí,
porque nesse mês de novembro já saiu, na realidade. Hoje eu tô gravando dia 10, então já saiu. Dia 7 saiu O Herdeiro, que vai contar a história do Dimitri. Que também é uma história bem maluca, assim. Porque vai ser um trisal onde o Dimitri ele precisa se casar com uma mulher e engravidar essa mulher em pouco tempo para ele poder assumir o cargo de chefe da máfia russa. Então vou deixar todos os links aqui embaixo. Novamente eu vou contando pra vocês sobre o Twitter de promoções que eu tenho lá. Eu vou deixar aqui embaixo também, eu espero que vocês vão lá verificar as promoções. Comprem alguma coisa no meu link, porque, né, preciso ganhar dinheiro. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Compartilhem, comentem, que vai ajudar muito aqui. E é isso.